Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Jonas Butini e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro War Squad, Esquadrão de Guerra, um podcast onde abordamos história militar, geopolítica e conflitos atuais. No último episódio, abordamos a guerra biológica, conflito que se desenvolve a partir do uso de micro-organismos causadores de doenças como armas mortais. Caso não tenha ouvido ainda, acessem nosso canal. No episódio de hoje, teremos um tema igualmente horripilante, amedrontador e com resultados assustadores. Se trata da guerra química. Sem mais delongas, bora para o tema. Na guerra química, o principal armamento é de natureza não convencional, já que seus efeitos destrutivos não são decorrentes da força explosiva, mas sim no uso de propriedades tóxicas de substâncias químicas para causar danos físicos, desde desconforto até a morte. Seja com a finalidade tática limitada ao campo de batalha como alvo ou com fins estratégicos visando as vias de suprimento do inimigo. As armas químicas, juntamente com as armas nucleares e biológicas, fazem parte do famoso grupo de armas de destruição em massa. Mas não confunda as armas químicas com as armas biológicas, pois, ao contrário das armas biológicas, que são baseadas no uso de micro-organismos patogênicos e toxinas encontradas na natureza, as armas químicas usam substâncias altamente tóxicas, letais e produzidas em laboratório. Entre as armas de destruição em massa, as desempenhadas na guerra química é provavelmente uma das mais brutais criadas pela humanidade, principalmente pelos efeitos angustiantes que podem causar em suas vítimas antes que elas cheguem definitivamente a óbito. As formas de armas químicas incluem agentes nervosos, agentes de bolhas, agentes de asfixia, agentes sanguíneos e agentes de controle de motim, sendo categorizados com base em como eles afetam o corpo humano. Agentes nervosos, seja na forma líquida ou gasosa, podem ser inalados ou absorvidos pela pele, sendo considerados os mais mortíferos entre as categorias de armas químicas. Esses agentes nervosos inibem a capacidade respiratória e cardiovascular do corpo humano, causando graves danos ao sistema nervoso central e resultando na sua morte. Um exemplo de agente nervoso é o gás sarin. Agentes de bolhas. Esses agentes podem vir na forma de gás, aerosol ou líquido, causando queimaduras graves e bolhas na pele, podendo também causar complicações no sistema respiratório se inalados e no trato digestivo se ingeridos. Exemplos conhecidos de agentes de bolhas incluem mostarda de enxofre, mostarda de nitrogênio e fosgênio oximina. Agentes de asfixia. Os agentes de asfixia são toxinas químicas que atacam diretamente o sistema respiratório do corpo quando inaladas, causando insuficiência respiratória. Exemplos conhecidos de agentes de asfixia incluem cloro, fosgênio e cloropicrina. Agentes de sangue. Os agentes sanguíneos interferem na capacidade do corpo de usar e transferir oxigênio pela corrente sanguínea. São geralmente inalados e depois absorvidos pela corrente sanguínea. Exemplos conhecidos de agentes sanguíneos incluem cloreto de hidrogênio e cloreto de cianogênio. Agentes de controle de motim. Os agentes antimotim têm como objetivo incapacitar temporariamente uma pessoa, causando irritação nos olhos, boca, garganta, pulmões e pele. Um exemplo conhecido de agente de controle de motim é o gás lacrimogênio, utilizado em bombas contra distúrbios civis pelas forças de segurança. É classificado como arma química e seu uso banido pela Convenção de Armas Químicas de 1993, considerando-se a letalidade do gás quando empenhada em alta concentração. No Brasil, em junho de 2013, o gás lacrimogênio foi largamente utilizado pelas polícias militares na repressão às manifestações iniciadas contra o aumento da passagem de ônibus em todo o país, que terminavam na maioria das vezes em depredação do patrimônio público. O uso de produtos químicos nocivos em guerras e assassinatos remonta a séculos, mas o aumento da produção industrial de produtos químicos no final do século XIX possibilitou o uso mais maciço dessas armas em combate. O uso moderno de armas químicas começou com a Primeira Guerra Mundial,
conflito que durou entre 1914 e 1918, quando ambos os lados do conflito utilizaram gases venenosos para causar baixas significativas no campo de batalha. Como resultado da indignação pública, o Protocolo de Genebra, que proibiu o uso de armas químicas na guerra, foi assinado em 1925, mas seu uso seguiu ao longo dos conflitos do século XX, porém mais limitado. Desde o início da história das guerras, as pessoas vêm buscando novas maneiras de matar umas às outras. Aqui estão alguns momentos notáveis da guerra química ao longo das eras. 600 a.C. Os militares atenienses mancham o abastecimento de água da cidade sitiada de Quirna com plantas venenosas de Heleboro. Em 479 a.C., as forças do Peloponeso usam vapores de enxofre contra a cidade de Plateia. Em 1675 d.C., a França e a Alemanha assinam o Acordo de Estrasburgo, o primeiro acordo internacional a banir as armas químicas, neste caso, proibindo o uso de balas envenenadas. Em 1845, durante a conquista francesa da Argélia, as tropas francesas forçam mais de 1.000 membros de uma tribo berbere em uma caverna e depois utilizam fumaça para matá-los. 1914, a Primeira Guerra Mundial se inicia e é o marco do uso moderno de armas químicas. 1936, Benito Mussolini lança bombas de gás mostarda na Etiópia para destruir o exército do imperador Rastafari. Apesar da Itália ser signatária do Protocolo de Genebra, a Liga das Nações não interrompe o uso de armas químicas. 1939 a 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, gases venenosos são utilizados em campos de testes pelo exército japonês na Ásia. Era a infame Unidade 731. Na Europa, os agentes nervosos são estocados pelos nazistas, mas as armas químicas não são usadas nos campos de batalha. 1961 a 1971. Os Estados Unidos usam napalm e o herbicida agente laranja durante a Guerra do Vietnã, tendo seus efeitos até hoje na população da região. 1963 a 1967. O Egito usa gás mostarda e um agente nervoso no Iêmen para apoiar um golpe de Estado contra a monarquia iemenita. 1972. A Convenção sobre Armas Biológicas e Toxínicas está concluída. Combinado com o Protocolo de Genebra de 1925, o novo acordo proíbe o desenvolvimento, produção e posse de armas biológicas. Porém, o acordo não tem mecanismo para garantir o cumprimento. Década de 1980. Durante a guerra Irã-Iraque, o Iraque usa armas químicas contra o Irã e a minoria curda do Iraque. Especialistas das Nações Unidas confirmam o uso de armas químicas pelo Iraque, mas há poucos protestos internacionais. O Irã inicia seu próprio programa de armas químicas como retaliação. 1993. A Convenção sobre Armas Químicas é assinada. A partir de 1997, o Acordo de Desarmamento proíbe o desenvolvimento, produção e armazenamento e uso de armas químicas. Apesar do acordo, inúmeros países ainda possuem em seu arsenal armas químicas. E esse foi mais um episódio do War Squad, Esquadrão de Guerra. Espero que tenham gostado e caso conheça exemplos de guerra química, compartilhe conosco nos comentários. Agradeço pela companhia e espero todos vocês nas próximas edições. Um grande abraço.